Vamos lá então com a nossa videoaula aqui, a primeira videoaula de história para vocês no episódio do segundo ano. E hoje vai ser sobre material que eu já postei, talvez um ou outro de vocês já tenha visto. Em todo caso, vamos aí, né? E a aula de hoje então é sobre a ocupação da terra, a ocupação da nossa querida, ainda na época, colônia Brasil. E olha só que fez nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, né? Foi no dia 22 de abril aí. Comemoramos 520 anos da chegada do Cabral aí no dia 22 de abril de 1500, né? Então comemoramos os 520 anos da chegada aí da expedição do Cabral aqui pelo Brasil. E aí, retomando algumas coisinhas a princípio, nós vimos lá que a coroa portuguesa, né, o pessoal de Portugal, não estava muito interessado aqui pelo Brasil, principalmente nos primeiros 30 anos desde a chegada do Cabral aqui, né? Eles estavam mais interessados com a Índia mesmo, lá na Ásia lá. Que o comércio, aquele pessoal, o comércio de especiarias da Índia, ele era muito mais lucrativo, já que Portugal não encontrou ouro, ou prata, ou pedras preciosas no geral, aqui no Brasil, nos primeiros anos de colonização, né? Sendo que só vai encontrar isso aqui na região lá no século XVIII, 1700 e pouquinho, que é quando os portugueses vão encontrar a maior quantidade de ouro aqui na região ali de Minas Gerais. Mas então, nesse primeiro momento, não é encontrado ouro, não é encontrado prata, não são encontrados diamantes, pelo menos não numa quantidade que valesse a pena colonizar o espaço. Então Portugal não foca muito aqui na região e continua mais no comércio com a Índia. As primeiras expedições que vão vir aqui para o Brasil, eles vão mais ser para mapear o litoral brasileiro, né, para saber o que tinha aqui, e para evitar que outras potências, como os franceses principalmente e os holandeses, viessem para cá e tomassem as terras que eram de Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. E essa relação vai começar a mudar, essa pouca importância do Brasil vai começar a mudar a partir do momento que essas potências que eu citei, Holanda, França, e também vai ter a Inglaterra logo depois, vão se juntar ao comércio com a Índia, certo? Então esses países também vão fazer as viagens até a Índia para trazer as especiarias de lá, para trazer os temperos de lá, né? E aí o que vai derrubar o preço desses produtos. Como vai ter mais desse produto no mercado, o preço vai cair. E aí Portugal vai começar a dar uma atenção um pouco maior para a colônia Brasil. E isso vai acontecer principalmente através do cultivo de cana-de-açúcar, certo? E aí o texto que eu passei para vocês ele começa assim, né? Para promover a efetiva ocupação do território brasileiro, os portugueses implantaram a produção de açúcar, produto com grande procura lá na Europa. Nessa época, o café já tinha sido liberado, digamos assim. Durante muito tempo, o café na Europa ele foi considerado uma bebida do diabo, né? Porque o café ele é próprio das regiões ali da Arábia. Então, quem tomava o café eram os muçulmanos. E aí eles associavam, né? O muçulmano, o herege, né? Então o café não é uma bebida boa. Até que um papa lá tomou, isso aí foi uma pergunta no Enem algum ano aí. Um papa lá tomou o café e falou, não foi o demônio que fez o café. Tá liberado o café na Europa. Enfim. Mas o café ainda não era muito popular lá, apesar de ter sido liberado. Mas o chá estava se tornando cada vez mais popular na Europa. Até por causa dessas viagens, né? Então eles iam até lá na Ásia, onde o chá era bastante comum, e traziam de lá as plantas e se fazia o chá na Europa. Então alguém descobriu que colocar açúcar no chá era bom, e aí o açúcar estava bastante popular lá na Europa na época, certo? E aí os portugueses vão ter essa ideia de produzir açúcar aqui no Brasil. Assim, nos primeiros 200 anos de colonização do território brasileiro, a ocupação e a vida da colônia girou em torno do engenho de açúcar, e sobre isso nós vamos ver mais para frente como é que funcionava aí essa organização ao redor do engenho do açúcar. O que vocês têm que entender aqui é que esse primeiro momento da colonização, o primeiro momento cumprido, né, os primeiros 200 anos da colonização do Brasil, eles vão girar ao redor da cana-de-açúcar.
tá? Da produção, da indústria do açúcar. E aí, com a implantação da indústria açucareira, aumentou também a necessidade de mão de obra, precisava de mais gente para trabalhar. E a partir de 1530, a escravização do indígena foi implantada. Aqui tem uma diferenciação com aquele trabalho indígena que a gente estava estudando, que era com o escambo, né? O indígena ele já trabalhava na extração do pau-brasil, mas essa relação de trabalho ela era a partir do escambo, da troca. Então o português vinha, trazia ali uns penduricalhos, uns espelhos, as facas, uns machados, entregava para o indígena e em troca o indígena derrubava o pau-brasil, cortava ele e carregava até os navios, né? Então tinha essa troca. Os produtos, né, por parte dos portugueses e o trabalho por parte dos indígenas. Aqui nós estamos falando de uma relação de trabalho diferente, é a escravização mesmo, certo? Sem troca. E essa escravização geralmente acontecia assim, né? Os portugueses junto com nativos que eram seus aliados, então os portugueses se aliavam aos nativos, isso vai acontecer em toda a colonização da América, certo? Os europeus vão chegar aqui e vão se aliar aos povos nativos, porque afinal são esses povos nativos que conhecem a região, por exemplo. Vocês viram lá naquele episódio do povo brasileiro, e eu recomendo que vocês reassistam até, né, já faz um tempinho que a gente viu, que os portugueses eles aprenderam a viver aqui no Brasil através dos conhecimentos dos indígenas, certo? Então os indígenas eles já tinham um conhecimento muito grande da região, eles tinham nomes para as regiões, certo? Eles conheciam a geografia do lugar, eles sabiam navegar por aqui, certo? Eles sabiam caminhar por aqui, eles sabiam se encontrar por aqui. E os portugueses eles vão se utilizar desse conhecimento, então. Vão se aliar a alguns grupos indígenas, aí também vai ter uma outra questão. Os indígenas eles eram num número muito maior do que o dos portugueses. Os portugueses precisavam se aliar aos indígenas aí para aumentar os seus números. E aí, com esses indígenas aliados, eles passavam a guerrear contra outros povos nativos, certo? Então, índio e português contra índio. E aí os prisioneiros desses conflitos, eles eram escravizados. E o índio escravizado trabalhava no engenho do açúcar, principalmente no litoral nordestino, que é aonde que vai ser feito, vai ser construído os engenhos de açúcar, vai ser onde vai ser feita o primeiro processo de colonização do Brasil, vai começar ali pelo Nordeste, né? A colonização efetiva do Brasil vai começar ali pelo Nordeste e a cana-de-açúcar, o engenho de cana-de-açúcar vai estar lá. Porém, não era a única coisa que ele fazia. O indígena não trabalhava só na indústria do açúcar, né? Os portugueses vão ver aí que era uma parada interessante. A mão de obra indígena era até interessante. Em outras regiões, como na região de São Paulo, Maranhão, Pará, esses são os nomes dos estados atuais, certo? Não eram os nomes que tinham na época. O trabalho indígena ele era usado em plantações de milho, feijão, mandioca, arroz. O índio já conhecia a agricultura, certo? Principalmente a agricultura da mandioca, ele sabia trabalhar com a agricultura, então ele também podia trabalhar nessas questões aí. Também na extração das chamadas drogas do sertão, que é o guaraná, cravo, castanha, enfim, outros produtos que são encontrados aí no interior do Brasil, nas florestas brasileiras, certo? Até hoje, né, são utilizados aí para fazer tipo perfume, sabonete, shampoo e tal. Blá blá blá, os nativos também serviam para o transporte de mercadorias. Então, praticamente todas as funções aqui no Brasil, das relações de trabalho, elas vão ser feitas a partir desse momento da escravização do indígena pelo trabalho escravo do indígena, certo? Como eu falei, não é mais aquela relação de escambo, de troca, que o português vem com os penduricalhos e o indígena realiza um trabalho. A partir de agora, o indígena vai ser obrigado a trabalhar, tá? Enfim, e aí vamos segurar essa ideia aí mais pra frente, quando a gente... Mais pra frente a gente retoma. Mas no momento lembrem dessa questão, certo? Não é mais a troca. A partir de agora é trabalho escravo. Perdão. Aí nós temos as guerras justas. No princípio, o governo português ele defendeu a liberdade dos índios. Ele era contra a escravização dos indígenas. Os conflitos com os indígenas só podiam ocorrer sob certas circunstâncias. Não era sempre, não era por qualquer coisa que o indígena podia ser escravizado, tá? Porque a coroa portuguesa defendia a liberdade deles. O indígena não podia ser escravizado. Porém, tinha uma condição aí para a escravização do indígena. E eram as chamadas guerras justas.
certo? Elas eram autorizadas pelo governo português quando os indígenas não se convertiam à fé cristã, não aceitavam a catequese, por exemplo, quando impediam a catequização, quando não deixavam que os padres catequizassem outros indígenas, ou quando eram hostis aos portugueses, quando atacavam os portugueses. A questão é a seguinte: os portugueses, porém, eles não eram sempre sinceros às hostilidades indígenas. E o indígena não podia se defender, certo? Ele não falava português. Então, vinham lá os portugueses, acusavam os indígenas de estar atrapalhando a colonização, de estar atrapalhando a catequização, e era isso, certo? Justificava já o conflito. Não tinha como o indígena se defender, certo? Então, eram as guerras justas, mas elas não eram muito justas, né? Porque era do português para o indígena, era ele que decidia quando que ele ia iniciar o conflito e, basicamente. Também não quer dizer que o indígena não se defendia, certo? Tem... Putz. Esqueci. Mas assim que eu lembrar, eu vou passar para vocês aí. Mas é um vídeo que explica basicamente essa relação entre português e indígena. Durante muito tempo, durante o período de colonização até o século XIX, mais ou menos ali, se defendia que os portugueses eles eram justos e que eles só atacavam quando eram atacados e assim por diante, que eles trouxeram a civilização para cá. Durante o século XX vai se inverter essa visão. Vai dizer que não, que os indígenas eles eram as vítimas, certo? Que eles viviam aqui, foram atacados pelos portugueses, não sei o que lá. Hoje em dia, dentro da historiografia, já meio que se tem dois pontos, certo? Que é basicamente o indígena, ele é a vítima, só que ele não foi uma vítima passiva, ele tentou se defender da maneira que pôde desses invasores europeus, não só os portugueses, mas em todo o resto da América, os indígenas, os povos nativos, eles tentaram se defender dessa colonização. Eles são a vítima, porque eles de fato viviam aqui, veio esse pessoal aí e roubou as terras deles, mas eles tentaram se defender, eles não são vítimas passivas. Se eu encontrar o videozinho sobre essa informação, eu vou linkar ele aí no sistema, tá? Enfim, então essas guerras justas, como eu disse, elas não eram muito justas. Era o português, basicamente, que decidia quando atacar, quando não atacar, e o indígena não tinha como se defender. Ele não falava português. A maioria deles não falava português. Com o tempo, alguns vão aprender a falar português, né? Vamos ver aqui. Cansa. E aí nós temos as capitanias hereditárias. Isso mesmo. Que talvez você já tenha ouvido falar em algum momento aí da formação de vocês. E as capitanias hereditárias vão ser assim, eu vou acompanhar aqui no meu caderno, é mais fácil. O governo português, então, ele não tinha os recursos para investir na colonização do Brasil. Para tu ver que esse negócio de não ter dinheiro para arrumar o Brasil, ele já vinha dos portugueses. E eu vou esperar passar esse caminhão aqui agora. Agora acho que sim. Eu não sei o quanto que vocês conseguem ouvir desses caminhões, mas enfim. Então, como eu estava dizendo, o governo português ele não tinha os recursos para investir na colonização do Brasil. Então nós herdamos essa falta de dinheiro aí já dos portugueses. Assim, em 1534, o rei João III, ele basicamente terceirizou a colonização. Ele falou, a coroa não tem como colonizar o espaço. O que nós vamos fazer? Vamos entregar essas terras para outras pessoas e eles que vão lá e se virem em colonizar. E assim são criadas as capitanias hereditárias. É meio que uma terceirização mesmo da colonização da colônia Brasil, certo? O território brasileiro, então, é dividido em 15 capitanias ou donatarias. Nomeados pelos reis, os capitães ou donatários, certo? Eram a autoridade máxima dentro desse território, dessas 15 fatias aí da colônia Brasil. Com a morte do capitão, as terras passavam para os seus descendentes, né? Geralmente o filho. Por isso o nome capitanias hereditárias. Passava adiante, certo? E aí dos direitos e deveres. Entre os direitos dos donatários estavam criar vilas, distribuir terras,
exercer autoridade judicial e administrativa, então era ele que era a autoridade máxima em casos de disputa, por exemplo, certo? Deu uma briga, deu, enfim, um assassinato, um crime qualquer que tenha acontecido, era o capitão que era a autoridade judicial máxima, ele era o juiz da região. Realizar as guerras justas, então cabia ao capitão decidir quando que era e quando que não era uma guerra justa, e receber 5%, olha só, 5% do comércio do pau-brasil, dos lucros do comércio do pau-brasil. Tá? Enfim, além disso, era dever aí do donatário, do capitão, arcar com as despesas da colonização, certo? A coroa não arcava com nada. E ainda tinha outros direitos para a coroa, que era mais ou menos assim. Ó. Entre os deveres dos donatários, então, eles tinham que garantir ao rei de Portugal 10% dos lucros sobre os produtos da terra. Então, o feijão, arroz, as drogas do sertão, aquelas citadas antes lá, 10% de tudo que o capitão conseguisse tirar disso aí, tinha que ser entregue como imposto para o rei de Portugal. E 25%, um quarto, então, um quarto. Um quarto dos lucros sobre metais e pedras preciosas, ouro, prata e diamantes, principalmente aí, que não vão ser encontrados, como eu falei, no início da colonização não vai ser encontrado muito, mas 25% de tudo aquilo que era encontrado, de ouro, prata e diamantes aqui no Brasil, tinha que ser entregue pro rei de Portugal, tá? E também garantia ao rei de Portugal o monopólio da exploração do pau-brasil, que era até então a atividade mais lucrativa aqui na região, e era monopólio do rei. O capitão só ficava com 5% dos lucros do pau-brasil. Então, pro capitão das donatarias aqui, não era uma questão muito vantajosa, certo? Ele tinha que arcar com todas as despesas da colonização e ainda não tinha um lucro garantido, porque quase tudo que ele produzia aqui ele tinha que entregar uma parte pro rei de Portugal. E a única atividade que garantia lucro, que era o pau-brasil, era de exclusividade da coroa portuguesa. Então não era muito vantajoso aí o sistema das capitanias hereditárias para o capitão, o donatário aí dessas capitanias. E sobre as capitanias nós vamos ver mais adiante outras coisas a respeito delas em uma outra aula. Certo? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, perguntas, comentários, sinto-se sempre livres para fazer. Além disso, eu vou começar a fazer nesse material aqui, já tem, certo? Nesse material que eu coloquei no sistema, ele já tem lá para vocês fazer perguntas ou comentários a respeito do assunto. Então, façam, participem, que daí eu suponho que vai ficar mais fácil, melhor, mais interessante essas aulas também. Ok? E não esqueça de copiar no caderno. Adeus.